Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado, aquele que nunca foi rebaixado, e mais um vídeo do canal para falar nesse vídeo da dupla de jogos do São Paulo aqui no final de semana. São Paulo jogou ontem, estou fazendo esse vídeo no domingo, né? Jogou ontem na Copinha, se classifica, resultado importante. Vou falar sobre isso, alguns pontos de atenção para que o São Paulo consiga passar nessa semifinal e na final ser campeão, quem sabe. E falar desse jogo ridículo que acabou há pouco tempo aqui na FC Six, um empate sem graça de São Paulo e Flamengo 0x0. Então vamos falar isso, obviamente, depois da vinheta. Então dá o play aí, macaco. Vocês gostavam disso, né, da TV Cruz? É muito bom. Então vai, enfim, solta a vinheta aí, vai. Depois da vinheta, a gente entra direto logo para falar da Copinha. São Paulo se classifica, né? Quem viu o jogo, 3x1. É um resultado que até não demonstra muito o que foi o jogo, mas assim, São Paulo começa a ter dificuldades, essas fases agudas. Eu falei que a Copinha era bem difícil no último vídeo aí de analisar, principalmente porque o início você não consegue medir tantas forças ali. Mas o São Paulo teve dificuldade no Fluminense, que é um time muito físico, muito defensivo, e também teve no Cruzeiro, mas consegue passar. Nesse jogo do Cruzeiro eu já imaginava um jogo mais fácil, porque o time do Cruzeiro, no sentido de fazer gols, obviamente, de criar, porque o time do Cruzeiro é um time técnico também, que joga bem bola, né, com a bola nos pés, tem qualidade, foi vice-campeão da Copinha no ano passado, e assim foi o desenrolar do jogo. São Paulo abriu o placar logo no início, com o ataque do São Paulo, que é a melhor parte desse time. Rian Francisco, né, posicionamento, finalização, né, essas qualidades desse menino que é uma joia de verdade. Também com o Alves ali, que eu já falei, né, dele aqui, das qualidades dele. Só que aí também recua depois do gol, né? Isso é uma coisa que tem que prestar atenção. Eu acho que foi no jogo do Juventude, eu não lembro. São Paulo também fez isso. Para aproveitar o contratado, já que é um time muito leve. Teve chance de fazer o segundo, não fez. Levou empate do Cruzeiro, numa jogada dentro ali da área. Um chutão no goleiro, João Pedro não defende. Inclusive na narração, o pessoal até falou que foi falha dele, que ele ficou meio inseguro no primeiro tempo. Aí depois o São Paulo toma a rédea, né, com o jogo empate, o Cruzeiro recua, o São Paulo né, faz o gol da virada ali numa jogada entre Rian e Ferreira, que estava devendo gol, Ferreira, estava devendo mais participação de gol, e ali faz 2x1. Chega o segundo tempo, só dá Cruzeiro. O Cruzeiro tem chance de empatar, o Cruzeiro tem chance de virar, até de fazer 3x1. Mas aí aparece o goleiro João Pedro mais uma vez. Então a gente que fica, né, falando em goleiro, talvez seja chance também desse goleiro subir aí, né, e se destacar, né, trabalhando sempre digo, com cuidado. Não que não deva jogar, mas tem que trabalhar com cuidado. A mesma coisa eu já falei do Rian e, enfim, desses outros jogadores, que inclusive, abrindo parênteses, foram convocados para jogar segunda. O São Paulo joga segunda, o São Paulo joga terça. Segunda pelo Paulistão, terça pela Copinha. E, enfim, e aí o São Paulo, no final ali, mais os 30, com mudança, o Cruzeiro perde força, o São Paulo equilibra ali o jogo e consegue fazer o terceiro gol com o Rian Francisco mais uma vez. E a jogada de Alves, como eu falei também, esse Alves é um menino que tem que olhar muito. Ontem na narração falaram que ele é craque, acho que não é craque, mas joga muita bola, tem condição de colocar ele ali até mais fácil no time, porque é um jogador do meio, é um jogador de mobilidade, camisa 10 técnico. Então, importante a vitória de São Paulo. Pega o Criciúma, o time do Criciúma é um time muito mais parecido com o Fluminense, tem que prestar atenção, é um time muito forte, principalmente o ataque, forte fisicamente. Então o São Paulo precisa corrigir alguns erros que eu vi ali de falha ali no setor defensivo, para que quem sabe ali na frente, com esse ataque de Luca, né, Ferreira, Rian Francisco e Alves, fazer um gol e se classificar. Aqui uma curiosidade, eu nunca fui ver a Copinha. Se o São Paulo for para a final, eu vou para a Copinha. Eu vou talvez fazer até uns vídeos lá, então estou nessa expectativa de ir na Copinha, que vai ser no Pacaembu. É bom frisar isso. Beleza? Então classificado, acho que o São Paulo tem chance com o Criciúma, se prestar atenção principalmente nessa parte defensiva. E aí, dito isso, agora vamos para a danada da FC Six, que eu já começo falando a vocês que chegou aqui até o final do vídeo, agradeço, né, não consegui agradecer no início, já falo para vocês que para mim não se viu para porra nenhuma essa FC Six. Eu vi antes do jogo um comentário lá do Belmonte que é ridículo. Cara falando que, não, mas em São Paulo a gente treinava, sei lá, numa média de 20 km por dia, um negócio assim, e aqui 40. Isso é ridículo, gente. Isso é coisa absurda. É jogador de futebol. Eu já falei que eu acho que assim, o futebol, de uma maneira geral, vive uma crise.
Porque pensa-se muito na parte física. E você viu um diretor e falar isso é ridículo. Como eu digo, é jogador de futebol, não é atletismo. O cara ele não vai medir a qualidade do cara pela quantidade que ele corre. Isso é ridículo. Que raiva de ver um diretor do São Paulo falar uma bosta dessa. Enfim, e aí, FC não serve para muita coisa. Eu tenho que destacar uns pontos que, assim, depois do jogo do... Você viu aí, se você não viu a notícia, depois do jogo do Cruzeiro, o Zubeldia foi dar esporro em jogador. Beleza, tá certo o Zubeldia, a gente tem que enaltecer. Aqui, a gente que é da mídia alternativa recebe muita crítica por não ser jornalista e tal, e por só falar mal. Mas a gente vai falar bem também. Então o Zubeldia tá certo. Mas tem que fazer uma autocrítica que ele não viu o São Paulo jogar muito por culpa dele. Por botar dois times e, como eu falei, por não esboçar nenhum esqueleto do time titular. E aí, acertadamente, ou na tentativa acertada, ele faz isso com o Flamengo hoje. Nesse esqueleto aí, fica claro que, obviamente, os volantes, que são peças importantes, Alisson e o Pablo Maia, são titulares do São Paulo, né? Para mim, inquestionáveis. Então, jogou hoje, Ferreirinha e Lucas também nas pontas, Caleri é o nosso atacante, é o que tem. E na zaga, surpreende talvez ali o Juan, que ganhou aparentemente a vaga do Arboleda. A Arboleda não jogou bem o ano passado e realmente precisa ganhar isso em campo. Enfim, e aí o São Paulo joga esse jogo contra o Flamengo, entra com essa escalação, tenta ter o domínio no início, não consegue e só dá Flamengo nos 15 minutos iniciais. Quem assistiu foi isso. Chutes a gol e até o Andrei, o Jandrei aparecendo bem. E depois o Flamengo dá uma parada, o São Paulo tenta controlar, e a única bola que o São Paulo chega é numa jogada do Ferreirinha, como o ano passado. Uma jogada que ele faz pro Caleri cabeceia e o goleiro defende. Segundo tempo, Flamengo muda todo mundo, entra praticamente com o sub-20 e o São Paulo não tem a mínima condição de impor ritmo. Não é ganhar o jogo, é de dominar a partida, é de ter melhores chances. O Flamengo teve alguns contra-ataques, não aproveitou, mas o São Paulo não criou praticamente nada. Tirando um chute ou outro do Eric ali, que vale salientar, e estou bem nos dois jogos, não teve nada. Então, assim, saldo, qual é o saldo? Eu vou tentar até ser gentil aqui. Qual é o saldo positivo? Eu acho que o saldo positivo dessa FC Frisou do começo da pré-temporada é a volta dos volantes, Pablo Maia e Alisson, em condições físicas, né, com confiança. Para mim é a melhor dupla de volante do Brasil, porque se completam, não que sejam os melhores de qualidade, mas eles se completam e se dedicam muito, são muito voluntariosos, e pro time do São Paulo isso serve. Inclusive nesse jogo, eles tentaram, eles puxaram a marcação sob pressão. Talvez isso é uma coisa também que possa ser implementada ao longo do ano. Então, positivo é isso. E também o Enzo Dias. Para mim, a gente hoje tem um lateral esquerdo firme, que ele vai lá marcar o cara, e se o cara passar, ele vai na perna. Que é isso, porque o Reinaldo não conseguia, porque o Reinaldo tinha que chamar um ônibus, né, um Uber, para pegar depois que o cara passasse por ele, e o Elton tinha total dificuldade na esquerda. Então, o Enzo chega muito bem. Agora, de negativo, primeiro, o Oscar não fez nada, o Oscar não apareceu. Jogou como segundo atacante, e não fez nada, e hoje centralizado também, errando passe, errando inversão, não disse para que veio o Oscar ainda. É claro que vai entrar em ritmo, é claro que está entendendo os jogadores, mas assim, se continuar, eu já falei isso, se continuar com essa disposição, o Luciano é titular, porque o Luciano anda em campo também, mas pelo menos ainda faz gol. E aí também, no contexto geral, com 15 minutos eu já não aguentava mais o Igor Vinícius, a gente precisa de um lateral direito urgente, e quando o André Silva entra, gente, também não dá mais. A gente precisa também, eu já falei isso, a gente precisa de jogador de centroavante para ajudar. E nesse contexto é isso que eu estou dizendo. Você olha o São Paulo de hoje, é o São Paulo de 2024. Porque o Zubeldia não consegue fazer nada de diferente. E depois vai cobrar os caras que não estão jogando. Os caras não estão jogando, mas ele não bota, sei lá, dois centroavantes, André Silva, que já não faz nada, mas não é centroavante. Mas para brigar com os zagueiros ali e o Caleri junto, e aí bota dois meias, ele só entra com esse esquema que bota dois pontas ali infiltrados, e que esses pontas ele não consegue fazer o time movimentar para que os pontos façam facão, e aí o Oscar meter bola. Então você não vê criatividade com o Oscar e o Oscar fazendo nada, porque o esquema também não ajuda. Então decepcionante é ver o São Paulo nesses dois jogos apresentar pouquíssima coisa de novo, pouquíssimo futebol, mas apresentar o que é o São Paulo, porque esse é o São Paulo de 2024. E quem vai ver o vídeo aqui, que eu vou sempre deixar aqui, é o primeiro vídeo do ano, o São Paulo, desse jeito, vai ter muita dificuldade esse ano. Ano passado, se o São Paulo desse ano
vai ser o São Paulo do ano passado, o São Paulo não vai ganhar nada. E foi o que eu falei no início, não. Porque, para mim, tem equipes que parece que mesmo em começo de trabalho como o Cruzeiro, vai mostrar uma evolução melhor do que o São Paulo. É isso? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Feliz pela copinha, decepcionado pela FC Six. Aqui só para finalizar, São Paulo joga amanhã pelo Paulista, como eu falei, vai aproveitar muita gente da base, o Arboleda vai, Rafael tá lá. E já na terça o São Paulo joga também na copinha nessa semifinal. Depois desses dois jogos tem vídeo do SPFC, aquele que não fica arrebatado. Beleza? Então, no final aí, já quase sem voz, agradeço a todos que estão aqui, compartilhem, comentem, façam o que vocês quiserem aí no final do vídeo, que desejo uma ótima semana para vocês, beleza? Então fiquem com Deus, arretados.